Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus para os irmãos. Amém, irmãos. Glória a Deus. Queria, se você tem no seu poderio aí a Bíblia Sagrada, a Palavra do Senhor, que você pudesse abrir comigo no Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Mateus. Queria compartilhar essa palavra com os irmãos. Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 13. Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 13. Deus tem falado muito forte ao meu coração a respeito dessa palavra, amém, irmãos? Glória a Deus. Diz assim a inerrante palavra do Senhor. Evangelho de Jesus, capítulo de número 13, onde Mateus escreveu, diz assim: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira do mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se apresentou, e toda a multidão estava em pé na areia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser funda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça. Coloque a Bíblia ao lado, vamos orar mais uma vez, não invalidando aqui a oração do ungido do Senhor, mas em concordância a tudo aquilo que o Senhor tem para realizar em nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, te entregamos nas tuas mãos, Pai, esta palavra, pois bem sabemos, Pai, que é a tua palavra, não é a minha palavra, mas é a tua palavra. A tua palavra que, segundo o salmista, é escudo e broquel. Por isso, Senhor, no nome de Jesus, que a tua palavra possa nos encorajar, que a tua palavra possa nos impulsionar aqui nesta noite, Pai. O que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Se assente aí no nome de Jesus. O Senhor já havia falado ao meu coração a respeito dessa palavra alguns dias atrás. Confesso que tenho sido surpreendido pelo Senhor com algumas ministrações que Ele tem assim tratado em particular comigo. E com essa palavra não foi muito diferente. Aonde nós, diante de um evangelho triunfalista que nós estamos vivendo, aonde nós só vencemos, vencemos e vencemos e vencemos, e nunca perdemos e perdemos, o Senhor falou muito forte ao meu coração sobre semear aonde ninguém espera. E eu não vou me reter à parábola do semeador. Eu quis ter a parábola do semeador como uma base, para que possamos entender os assuntos que às vezes cercam a nossa vida, que às vezes cercam o nosso cotidiano. Às vezes a gente é surpreendido com notícias assim bombásticas. É a mãe, é o pai, é o vizinho, é o amigo,
é o esposo, é a esposa, é o filho. Aí, o que gera em nós é um descontentamento. O que gera em nós é o que? Uma insatisfação. O que eu estou fazendo na casa de Deus? O que eu estou respirando na casa de Deus? Quais têm sido as colheitas que eu tenho tido? Durante todo o ano, eu só colhi desgraça. Durante todo o ano, eu só colhi decepção. Eu só colhei briga. Eu só colhi desentendimento. Porque essa é a mensagem, amados, que o inimigo das nossas almas tem tentado apregoar no nosso coração. E se nós verdadeiramente não entendermos o que Jesus vai falar, o que Jesus vai dizer, a gente se perde no meio da caminhada. É fulano que saiu, é fulano que caiu, é fulano que parou de adorar a Deus. A nossa cabeça vai a 1000 por hora. E se nós não tivermos a palavra, é tudo em vão. O curioso é que Mateus vai procurar dizer que naquele mesmo dia, Jesus saiu da sua casa, assentou-se à beira do mar e começou a conversar, começou a pregar, começou a ministrar. Jesus vai falar para as multidões que estavam ali reunidas, que ele entra num barco. Ele não tem um microfone como esse, ele não tem uma caixa de som como essa, ele não tem um teclado como esse. Ele vai usar aquilo que ele tem. E aqui eu já começo a aprender coisas tremendas com Jesus. A gente tem que usar aquilo que nós temos, aquilo que nos cerca, porque caso contrário, a gente vai ser mais um no meio da multidão. Jesus vai usar o barco, possivelmente de Pedro, possivelmente de André, possivelmente, querido, de João, possivelmente de Tiago, pois esses eram os pescadores. E Jesus vai usar o barco como uma tribuna, como um púlpito. Vai usar o vento como um sonoro ruído de uma caixa de som, para que a multidão possa entender, para que a multidão possa enxergar. E o curioso é que Jesus vai dizer: saiu o semeador, saiu uma pessoa a semear, saiu alguém a jogar semente. Eu começo a entender, querido, que só vai haver colheita se houver, querido, semente sendo lançada. O problema é que muitas das vezes a gente quer colher aonde nós não plantamos. O problema é que a gente quer fazer uma colheita aonde nós não semeamos. E o curioso é que Jesus vai dizer coisas interessantíssimas. Vai falar que ao semear uma parte, caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Bem sei que Jesus vai explicar essa parábola para os discípulos. Ninguém entendeu o que Jesus estava falando. No momento a sós, os discípulos vão falar: Senhor, me perdoa, o Senhor pode explicar a parábola? Porque nós também não entendemos. Aí Jesus vai explicar a parábola de uma maneira tão assim que ele vai falar: é isso que é o significado da palavra? Eu tentarei aqui falar de uma maneira diferente, de uma forma que eu e você vivenciamos, para que possamos entender que o semeador saiu a semear, e uma parte caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram a semente. O problema, querido, é que nós queremos aplauso, nós queremos oportunidades, mas nós não queremos pagar o preço. O problema é que nós não estamos preparados para sermos confrontados. O problema é que nós não estamos preparados para, diante da luta, da adversidade, entendermos que semeamos e que no momento certo o Senhor vai nos dar, querido, a alegria de colhermos. É
aí eu peguei alguns exemplos da Bíblia. O Senhor foi falando ao meu coração sobre pessoas que semearam, sobre pessoas que lançaram semente, mas que colheram, mas colheram em lugares que ninguém gostaria de colher. Pensa você colher uma semente dentro de uma prisão. Que coisa louca é essa, pastor? Colher semente dentro de uma prisão Paulo vai sair na sua segunda viagem missionária e vai semear o que? A palavra dele não, vai semear o que? A palavra de Deus. A história vai dizer, jovens, a história vai dizer mulheres guerreiras, a história vai dizer obreiros, que Paulo, que Silas estão pregando a palavra, estão semeando a palavra, mas algo inesperado cerca a vida deles. Paulo e Silas são levados para o meio de uma praça pública, e no meio dessa praça pública apanham, são desmoralizados, são envergonhados. Por quê? Porque semearam, porque pregaram a palavra. Paulo e Silas tinham tudo para dizer: chega, estou envergonhado, estou caluniado, olha onde eu vim parar, dentro de uma prisão. Isso é o meu pensamento e o teu pensamento, irmãos. Só que o pensamento de Paulo e Silas não é o nosso pensamento. Porque é verdadeiramente uma pessoa que semeia, ela tem foco, ela tem visão, ela tem objetivo. Ela vai chegar dentro da prisão e vai falar: o Senhor tem propósito aqui. O Senhor não me trouxe aqui para dentro dessa prisão simplesmente para que eu possa estar envergonhado. O Senhor tem propósito, e se o Senhor tem propósito, eu vou colher. Eu quero liberar uma palavra de vitória para a tua vida. Se você está dentro de uma prisão, eu quero te dizer que vai haver terremoto de Deus na tua vida, para que a semente possa brotar. Paulo e Silas estão dentro do cárcere. Ninguém quer colher dentro do cárcere. O cárcere não é como o cárcere de hoje, aonde você tem facilidade para fazer ligação, aonde você tem facilidade para ter uma televisão de plasma 3D. O cárcere desta época não é como o cárcere de hoje. O cárcere desta época é um lugar tenebroso, é um lugar escuro, é um lugar úmido, é um lugar fétido, aonde ninguém quer semear, aonde ninguém quer colher. Mas olha, amados, a visão desses homens: tem colheita no meio da escuridão, tem colheita no meio de um lugar árido, tem colheita, querido, no meio de um lugar, querido, aonde os nossos olhos não podem ver. Aí está um grande segredo para um semeador: é adorar a Deus. Paulo e Silas, e todos conhecem a história, tem dentro do seu coração uma certeza que eles lançaram uma semente. Só que algo sobrenatural está para acontecer. Os olhos carnais de Paulo e Silas não contemplam, mas os olhos espirituais já estão vendo uma família se rendendo aos pés de Cristo. Os olhos carnais de Paulo e Silas não conseguem observar nada a não ser a escuridão, mas os olhos espirituais de Paulo e Silas já estão vendo um terremoto. Os olhos carnais de Paulo e Silas não podem contemplar aquilo que Deus vai fazer, mas os olhos espirituais de Paulo e Silas já estão vendo que ninguém vai fugir, que ninguém vai se perder, que ninguém vai fugir, mas Paulo e Silas vão adorar, vão cantar. Sabe por quê? Porque tem certeza da semente que lançaram. Paulo e Silas vão ter certeza que a semente que eles lançaram vai trazer uma frutificação de 100, uma frutificação, querido, de 60 e uma frutificação de 30. Eu não sei, amados, o cárcere que está te prendendo. Eu não sei se o fato de você estar preso ao teu problema, preso à tua dificuldade, está te impossibilitando de enxergar a tua colheita. Mas nessa noite, querido, eu quero dizer para a tua vida que independente do cárcere, independente da prisão, independente da algema, independente da escuridão, Deus
eu vou olhar para a história de alguns jovens que foram impossibilitados de sonhar no seu país, que foram impossibilitados de sonhar na sua terra natal, são arrancados e não têm o direito de escolher. Não quero ir, eu quero continuar aqui. Eles não têm escolha, eles são de sangue real. A história vai dizer que Mesaque, que Sadraque, que Abidnego, ou que Ananias, Misael ou Azarias, independente do nome que você queira agregar, eles não têm escolha, irmãos. Eles não têm escolha. Mas sabe o que enche o meu coração de alegria? É que esses jovens, eles têm no seu coração a certeza que semearam. Eles têm certeza que o momento está adverso. Sai um decreto. Nabucodonosor fala que ao toque da buzina tem que se encurvar, tem que adorar a estátua. Só que a história diz que a buzina toca e que nenhum dos três se encurva, que a buzina toca e que eles continuam somente se encurvando diante da presença de Deus. Tem muita gente, querido, que está semeando em terra estranha. Tem muita gente, querido, que está semeando em altar estranho. Toca a buzina, se encurva. Toca a buzina, para de adorar. Toca a buzina, deixa de cultuar. Toca a buzina, não entende que os propósitos de Deus é maior e negocia a sua comunhão. Com Misael, com Ananias, com Azarias, o negócio é diferente, irmãos. Eles sabem a quem eles estão servindo. Eles sabem a quem eles estão adorando. Eles sabem que as sementes que eles estão gerando vão frutificar, que as sementes que eles estão lançando no futuro bem próximo vão fazer com que eles possam colher 100, 60 e 30. A história vai narrar que Nabucodonosor sabe, quem se encurva e quem não se encurva. Nabucodonosor sabe quem está fazendo a sua vontade e quem não está fazendo a sua vontade. Nabucodonosor vai chama esses camaradas aí. Eu quero ver com os meus olhos. Eu não estou acreditando nisso. Será que eles não conhecem quem é o rei? Chama lá os três camaradas. Nabucodonosor vai ter agora um particular com esses jovens. Nabucodonosor vai dizer para esses jovens: vocês não ouviram o toque da buzina? Toca a buzina. Tocou a buzina, eles não se encurvaram. Toca de novo, eles não se encurvaram. Toca mais uma vez, eles não se encurvaram. Traz um cotonete para eles. De repente o ouvido está sujo. Pega lá o cotonete da Johnson, limpa, toca a buzina. Nada acontece. Faz o seguinte: vocês não vão se encurvar? Não. Mas por que vocês não vão se encurvar? É uma tradução minha, ok? Não é de João Ferreira de Almeida, é uma tradução minha. Eu sei aonde eu tenho semeado, Nabucodonosor. A semente que eu estou lançando aqui na Babilônia é a mesma semente que eu semeava em Jerusalém. A semente que eu estou lançando aqui, Nabucodonosor, é a mesma que eu semeei em Jerusalém. Eu sei que no momento certo eu vou colher. Nabucodonosor vai virar para ele e vai falar: quero ver você colher essa semente. Satanás, querido, tem agido dessa forma. Tem intimidado os eleitos do Senhor, os semeadores do Senhor, para que parem de semear. A história diz que Nabucodonosor fala: lança eles na fornalha. Mas faz o seguinte: coloca na temperatura de pizza 7 vezes mais. Colocaram eles. Nabucodonosor é bom de contabilidade, irmãos. Nabucodonosor vai falar assim: quantos nós lançamos na fornalha? Lançamos 3, mas eu estou vendo 1, eu estou vendo 2, eu estou vendo 3, eu estou vendo 4.
Possivelmente alguém vai virar e vai dizer: pera, rei, o senhor contou errado, então conte comigo. 1, 2, 3, 4. Nós, quando lemos, querido, o livro de Daniel, no capítulo 3, no capítulo 4, entendemos que havia o quarto homem da fornalha, mas não havia o quarto homem da fornalha. O primeiro já estava lá, o primeiro já estava aguardando. Os 3 jovens, pastor, não estou entendendo. Eu já vou te dizer, querido, dentro da tua fornalha, dentro do teu problema, quando você entrar, você não vai entrar sozinho. Como assim? Porque ele, o primeiro, o único, o princípio, o fim, o alfa, o ômega, já estará lá te aguardando para você colher a tua semente. A história diz, irmãos, que o calor era tão intenso, que o calor era tão grande. Eu já ouvi isso, é muito interessante. Nabucodonosor fica impactado. E é isso que a gente tem que entender quando nós temos semente sendo geradas, sendo lançadas. A gente tem que entender, querido, que no momento oportuno nós vamos colher. A história diz, querido, que Nabucodonosor ficou tão impactado que mandou tirar os jovens de dentro da fornalha. É muito interessante isso. Seria muito interessante que Misael, que Ananias e Azarias pudessem falar assim: não, vem cá você para cá, para dentro. Ao invés de eu ir aí para fora, vem você para dentro da fornalha. Eles saem da fornalha. A história diz, querido, que só em se aproximar as pessoas foram fulminadas, foram torturadas, foram queimadas, porque tamanho era o fogo. Agora vamos tentar imaginar estes jovens agora passeando pela Babilônia. Ali, ó. Lá vai ali os filhos do Deus Altíssimo. Essa é a recompensa quando nós semeamos, amado. É independente de prisão, é independente de cárcere. A minha Bíblia também vai me falar de um outro jovem que era amigo desses. Nós não sabemos aonde Daniel estava nesse momento que eles estavam dentro da fornalha. A Bíblia não relata, não sei se Daniel estava curtindo umas férias, aonde Daniel estava, mas a Bíblia não relata. Só que também quando Daniel vai ser lançado na cova, a Bíblia não vai falar aonde Ananias, Misael e Azarias estavam também, não. Eu não sei se agora, agora é contigo, Daniel. A história é tua, a vivência é sua, a semente é tua. A história vai dizer, querido, que vão tentar levantar uma calúnia contra Daniel. Vão tentar levantar um defeito em Daniel. Pensa aí e faça uma reflexão sobre você. Tente observar um defeito na sua vida. Observe, melhor parar por aí, você já está passando de 5. Tentaram achar um em Daniel. Qual o defeito que acharam em Daniel? Homem de oração. Homem que orava de manhã, homem que orava pelo horário de meio-dia e homem que orava pelo horário das 6 da tarde. Eles não acharam defeito em Daniel, até porque, não por ser Daniel o escritor do livro dele, mas o que me impacta é que a Bíblia narra que o espírito de Daniel era um espírito que excelente. A Bíblia não se preocupa em dizer que o espírito de Daniel era um espírito bom. Era bom, era médio, era razoável. Não, a Bíblia faz questão de dizer que o espírito de Daniel era um espírito que excelente. Quando eu vou olhar para esta colocação de espírito excelente, eu vou entender que existe espírito bom, mas também que existe espírito ruim, que existe espírito prostrado. E aí, querido, o Espírito Santo vai ser submisso ao teu espírito. Se você tiver um espírito de hiena, o que é isso? Já vou te explicar. O espírito de hiena é aquela pessoa que fala assim: ó vida, ó azar, eu quero aqui, ó, um cafunézinho na minha cabeça. Ah, crente ruim. O teu espírito é espírito ruim. Porque o espírito excelente é aquele que vai falar: eu estou na luta, eu estou na prova, eu estou na cova, mas eu tenho gerado semente. E aonde eu tenho gerado semente, o problema
problema, irmãos, é que a gente não quer colher, querido, dentro da cova. Vão levar Daniel para dentro da cova. Coisa boa, amados, é uma pessoa que tem intimidade com Deus. Pessoa que tem intimidade com Deus é como Pedro vai falar. Pedro vai falar e vai narrar que o diabo, o meu, o teu, se não é o teu, mas é o meu adversário, se encontra ao meu derredor, ao teu derredor. Fazendo o que, pastor? Miando como um gatinho, miau, miau, miau. Não, bramando como um leão, doido, mas não pensa no leão doido. Não pensa naquele leão lá do zoológico, não, que ele já foi anestesiado para você tirar foto com ele, mas pensa no leão doido, lá da África, faminto, irmão, doido para comer carne, não pode ver carne nova no pedaço que quer devorar. Assim é o diabo, fica ao nosso derredor bramando como leão. Os leões ali estavam dias sem se alimentar. Mas uma coisa eu aprendo, amado, quando tem semente, você pode entrar no meio da cova, os leões doidos para te devorar, mas ele não tem poderio nenhum para te tocar. O diabo pode estar forjando armadilha, cilada contra a tua vida, mas uma coisa é certa, a cilada, a armadilha só vai te fazer crescer. Só vai te fazer crescer. Quando eu tenho certeza da semente que eu estou gerando, eu vou entrar na cova. Mas é na cova que eu vou começar a pregar para os leões. Olha, leão, você vai ser testemunho, leão. Olha, nem o leão da fazenda não, que também é doido para te devorar. Nem esse leão não. Você vai começar a pregar para o leão. Olha, leão, tu vai ser testemunha do que o meu Deus vai fazer nessa terra. Olha, leão, tem que ser maluco, irmão. Para entrar dentro da cova e começar a conversar com o leão, tem que ser louco. Tá vendo aí, leão? Aonde eu vim parar? Sabe por que eu vim parar aqui dentro da cova, leão? É porque eu lancei uma semente, leão. Eu lancei uma semente de quê, leão? Uma semente de bom testemunho, de uma boa conduta, de não negociar minha fé. E é por isso que eu estou aqui. Tem muito crente que ainda não entendeu porque está dentro da cova. Mas nessa noite eu vim aqui como profeta de Deus para te dizer: vai ter colheita dentro da cova. Vai ter colheita dentro da cova. Pastor, eu não estou gostando nada dessa palavra. O senhor está falando de prisão, o senhor está falando de fornalha, está falando de cova. E para alegar o teu coração, vou falar de deserto. Quem vai semear em deserto, irmão? Ninguém. Por que não? Porque deserto é um lugar quente. É um lugar onde você semeia e nada floresce, irmãos. Tem que ser muito maluco para semear no deserto. Só que a minha Bíblia, curiosamente, ela vai apresentar um maluco que vai semear no deserto. Qual é o nome dele, pastor? João o Batista. João o Batista é o único o Batista, depois do nosso irmão, que agora é Betel, que vai ser o único pentecostal, o único batista pentecostal. Não entendi, já vou te explicar. O João o Batista, ele vai vir dizendo: olha, eu batizo com água, mas vai vir um após mim que é muito mais poderoso do que eu. Não só vai batizar com água, mas vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. João já é batista já desde o ventre, irmão. 6 meses de idade dentro do ventre da sua mãe Isabel, pentecostal desde ventre, pulando. Maria vem ali, ele começa a pular dentro do ventre da sua mãe. Agora a história vai dizer que esse João, que vai semear no deserto, ele vai passar pelo palácio de quem, amados? De Herodes. E ali passando pelo palácio de Herodes, vai falar: adúltero! Adúltero! Vai anunciar o pecado de Herodes. Herodes é uma pessoa pública. Herodes não pode ter a sua imagem arranhada. Herodes não pode ter a sua imagem difamada. Herodes quer acabar com João, mas não pode, porque a multidão adora João. A multidão tem um apreço pelo João. E todos os dias multidões se reuniam no palácio para esperar uma ordem, uma liberação de um decreto de Herodes para a sua causa.
E está lá do lado de fora. Herodes deita, ou melhor, dita uma regra, fala: não permita ele entrar aqui. João agora não pode entrar dentro do palácio, mas do lado de fora, ele começa a gritar: adúltero! Chega um dia que Herodes observa um grande silêncio. E nesse silêncio, Herodes fala: o que é que houve? Não tem ninguém para que eu possa atender? Para que eu possa julgar a sua causa? Não, está vazio. Mas para onde esse povo foi? Esse povo está lá no deserto, ouvindo um tal de João. Qual era a pregação desse João, pastor? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João pregava a todo instante sobre o arrependimento, denunciava o pecado, e por denunciar o pecado vai parar agora dentro de um cárcere. Havia uma festa dentro do palácio, e a filha de Herodias começa a dançar na frente de Herodes. Herodes, para querer aparecer, vai falar para a menina: faça um pedido. Como rei, vou lhe conceder esse pedido. Pense em um pedido aí. Pense num pedido. Pense num pedido. Se você tivesse 1 milhão de euros na sua mão, o que você faria? Ia para Cancún? Ia para Dubai? O que você faria? Foi mais ou menos essa proposta que Herodes fez para a jovem. Faça um pedido. Mamãe, o rei mandou fazer um pedido, mamãe. Temos tudo. Podemos pedir metade do reino, mamãe. A mamãe: Nani? Não, metade do reino não. Pede a cabeça de João. Pede a cabeça de João. Mamãe, metade do reino. Cabeça de João é mais valiosa do que metade do reino. Não estou entendendo, pastor, já vou te explicar. A cabeça de um profeta, a cabeça de um eleito, a cabeça de uma eleita, a cabeça de um ungido, diante, querido, do pronúncio do pecado, diante do anúncio de um reino, é mais valioso do que metade de um reino. Sabe por quê, querido? Estão querendo prender você. Sabe por quê? Estão querendo calar você. É porque você tem sido boca profética de Deus. Mas sabe o que eu aprendo? Sabe o que eu entendo, querido? É que João, o Batista, ele vai ser lançado dentro do cárcere, mas ele sabe a semente que ele tem lançado. Evangelho de João, capítulo 3, eu já vou encerrar aqui, e vou encerrar mesmo. É porque não é você que está aqui, eu estou quebrado. João 3, versículo 30, é uma das passagens que mais, assim, sabe, alegra o meu coração. É uma das passagens que mais, assim, me emociona. Porque é fácil, irmãos, a gente aqui, eu te adoro, Senhor, na luta, na prova, conversa. Quero ver você dentro do cárcere. Pediram a tua cabeça. Vizinho falou mal de você, você está doido para se transformar num Anderson Silva, nem que a perna quebre, mas você vai dar nele. Irmão, a gente não pode ser hipócrita. Essa é a grande verdade. Você está doido para pular no cangote daquela mulher, beber o sangue dela. Só que João, ele me ensina coisas lindas dentro do cárcere. Isso me comove, irmãos. O cara está dentro do cárcere, muita coisa, irmãos, assim, ó, no ouvido dele. Valeu a pena, João, tu anunciar o pecado de Herodes? Valeu a pena, João, você pregar para uma multidão? Às vezes você prega para uma multidão, mas existem momentos que você vai estar só. Mas é nos momentos que você estiver só, é que você vai ver quem Deus é. Não é no meio
da multidão que você enxerga quem Deus é. Você enxerga quem Deus é no momento que você está só. Que aonde os olhares dos homens, eles não te veem. É aí que o olhar de Deus te vê. João manda fazer um censo. João manda buscar informações. Aí os discípulos de João vêm ali, meu irmão, travando uma batalha, sabe, espumando pela boca, falando assim: João, o negócio está bem complicado, João. O que houve, meus irmãos? Poxa, a gente passou lá, está Jesus, e está lá os discípulos de Jesus agora, dando um caldo, todo mundo lá no Rio Jordão, está pegando a cabeça de todo mundo, e batizo, mas não era para nós batizar. Tenta imaginar, irmãos, um homem está dentro do cárcere, gente, Satanás falando barbaridades na vida dele, ele tinha tudo para se enfurecer, falar assim: ó, pega lá e quebra todo mundo. Se João fosse um miliciano, ia falar: quebra todo mundo. Mas aqui eu aprendo, irmãos, que João vai falar assim: ó, deixa eu te falar uma coisa, eu estou preso aqui dentro, só que vocês estão presos aí fora. Existe uma coisa que vocês precisam aprender a respeito desse Jesus. Capítulo 3, versículo 30 vai narrar e vai dizer: é necessário que ele cresça e que eu e você diminua. João está mostrando que ele tem semente, irmãos. João está mostrando que a semente dele tem valor, que diante dos olhos do homem ele está perdendo, mas ele está louco, irmãos. Ele está doido, ele está varrido de paixão, porque ele sabia que, aleluia, louvado seja Deus, que, aleluia, que o estágio dele nessa terra estava quase terminando, e logo ele iria subir para se encontrar com o Pai. Qual tem sido a semente que você tem gerado? Qual tem sido a semente que você tem lançado? Qual tem sido melhor a tua colheita? Será que no meio desta caminhada as aves têm roubado a tua semente? Será que os espinhos têm o que? Sufocado a tua semente? Será que ela caiu em um solo que rapidamente brotou, mas não tinha raízes, e veio o sol e queimou a tua semente? Ou será que você, querido, tem sido como uma dessas pessoas que nós aqui falamos nesta noite? Lançou semente, não brotou, pastor, mas eu tenho certeza que a ave não roubou. Eu tenho certeza, pastor, que os espinhos não a sufocaram. Eu tenho certeza, pastor, também que elas não caíram em um terreno raso e o sol queimou. Mas eu tenho certeza que essa semente, ela caiu num solo fértil, e no momento certo ela vai brotar. Eu queria que você pudesse se colocar de pé. Tem muitas pessoas aqui que têm semente, eu tenho certeza disso. Eu queria que você pudesse fechar os seus olhos no nome de Jesus.